Oi, tudo bem? É com muito orgulho, com muita satisfação que eu estou aqui hoje, nosso primeiro episódio do FastCast Refletério. E eu estou muito feliz que eu estou recebendo uma amiga queridíssima, Débora Pires, psicóloga obstétrica, direto de Blumenau. Oi, Débora! Oi, Beto, quanto tempo! A gente estava batendo um papinho aqui antes, né, de começar, e trazendo a recordação dos bons tempos. Eu e a Débora fizemos faculdade juntos, né? E quando eu pensei em fazer um podcast, só que fastcast rápido, eu inclusive falei para a Débora, falei, Débora, eu quero que você seja a primeira. E cá estamos, Débora, hoje. Que honra e que responsabilidade! Gente, eu achei, como todos os assuntos que a gente traz aqui, o intuito sempre, Débora, eu falo, é trazer a reflexão. Né? Eu trabalho dentro de um alicerce em termos de terapia, de trazer autonomia, né? Autonomia para o paciente, ele entender o que é autonomia. E a reflexão, o entendimento, eu acho que é um dos principais, uma das principais balizas de estudo. E não tem como, né? Quando a gente pensa em psicologia obstétrica, Débora, explica para a gente, nós estávamos, como eu disse antes da gente começar aqui, né, o nosso bate-papo, eu estava falando para a Débora que eu conheci a psicologia obstétrica já no último ano de faculdade, no 5º ano, pela Débora, quando ela chegou para mim e falou, amigo, acho que eu vou fazer psicologia obstétrica. Eu falei, tá, mas o que é isso? Débora, por favor. Que raios é isso, né? Que raios é isso? Mas vamos lá, né? Muito prazer, Beto. Sim, estou bem honrada, de verdade. É um prazer enorme estar aqui falando. E assim, de primeira, né? Então, obrigada pelo convite. E explicando um pouquinho o que é psicologia obstétrica. De fato, ela não é uma área muito divulgada, até entre nós, né, profissionais da área. Mas, pasma, ela é uma área bem antiga. Aqui no Brasil, a gente tem indícios de psicologia obstétrica desde a década de 80. Se a gente pensar que a nossa psicologia no Brasil é da década de 50, né, ela não está tão, assim, mais tardia. E aí, a área da psicologia obstétrica ela é a área que cuida, desde o momento que esse casal, que em especial essa mulher, né, a gente olha para a sua parceria também, mas em especial para a mulher, desde o momento que ela decide engravidar, então quem está passando pelo processo do tentar engravidar, e aí quando precisa muitas vezes entrar com intervenções, né? Então tem esse processo, o processo de gestação, preparação psicológica para o parto, né? E ali assistência no parto quando há demanda, e puerpério. E quando a gente pensa em puerpério, diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir, né? Da nossa classe médica que é parceiro da área, ali dos primeiros 45 dias, para a psicologia obstétrica, vai de 2 a 3 anos pós-parto. Isso tudo é puerpério. E também questões que acontecem nesse período, né, que podem acontecer. Luto gestacional, neonatal, né, perinatal. Então, a gente também tem um olhar atento para esse período. Em resumo, isso é a psicologia obstétrica, também conhecida como psicologia perinatal. E que como perinatal é um termo, às vezes, mais não tão familiar, o obstétrico ganhou um pouco mais de popularidade. É isso que eu ia te perguntar, né? Se tem diferença do obstétrico para o perinatal. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Às vezes as pessoas acabam optando em usar o perinatal, porque o perinatal é o termo correto mesmo do entorno ao parto, né? O obstétrico às vezes dá essa sensação de só gestacional. Mas é a mesma coisa. É só um termo um pouco mais popular, o obstétrico. Mas de mais fácil entendimento. Entendi. Ô, Débora, o que eu acho importante, assim, que até para você, eu não sei, viu, gente? Eu estou perguntando aqui, não é para fazer conteúdo, é porque eu não sei como que se trata. Por exemplo, eu tenho uma paciente, está grávida, eu vou conduzir a terapia dela normal, eu sou psicólogo clínico generalista, né, que a gente fala. Então, como que é a condução de uma profissional da sua área? Porque lógico, você vai fazer o processo terapêutico, mas ele é focado no processo de gestação, é isso? Isso. Vamos lá, né? Se a gente for pensar em processo, ele é muito parecido, considerando que a sessão também tem duração de 50 minutos, que também é semanal. Isso é igual, mas quando a gente pensa na assistência em si, tem diferença. Eu gosto de comparar, por exemplo, de novo, fica mais fácil quando a gente tem como fazer analogias, né?
com o médico. Se a gente tem alguma questão do joelho, nós procuramos um ortopedista. Podemos ir num clínico geral? Podemos, mas se quer alguma questão mais a fundo, mais específica, a gente procura um médico especialista, né? A mesma coisa dentro da área da psicologia. Se é pensando em carreira, às vezes um organizacional vai fazer mais sentido, se é pensando em esporte, né? Tem profissionais específicos, e o da psicologia obstétrica entra com essa vertente, com esse olhar diferenciado. O que a gente faz de diferente, tá, Beto? Por exemplo, existem algumas questões emocionais que, visto de forma generalista, assustariam, né? Ai, tá com uma ansiedade elevada, precisamos intervir, precisamos... Na psicologia obstétrica, a gente já sabe que tem períodos que é esperado ter uma ansiedade elevada. Então, aquilo não é que não seja um ponto de atenção, mas a gente lida com uma forma naturalizando um pouco mais, obviamente criando recursos, né, para lidar com aquela questão, mas a gente sabe que tem algumas questões que são esperadas. Por exemplo, para a psicologia obstétrica, a gente trabalha por trimestre gestacional. Então, o primeiro trimestre e o último trimestre, eles são de uma ansiedade mais elevada. O primeiro trimestre, ele tem uma ansiedade mais presente, porque é tudo muito ainda subjetivo, não tem nada concreto. Eu sei que eu estou grávida porque tem um exame que me diz que estou. Tem um beta lá que está aumentado. Tem uma ultrassom que me mostra, mas eu não sinto nada. Né? Então, eu vou... E geralmente, a maioria das mulheres acabam descobrindo a gravidez ali por volta de 8 semanas, ou quando tem ali um primeiro atraso menstrual, quando se menstrua. Hoje em dia, a gente ainda tem, né, ciclos que talvez não sejam tão recorrentes. Então, essa mulher descobre ali, com 8 meses, 8 semanas a gestação. Até ela fazer a primeira ultrassonografia, ela vai esperar, sei lá, semanas. E ela não sente nada, e muitas não necessariamente vai desenvolver enjoo, sono, né, aqueles sintomas clássicos de gravidez, então fica tudo muito subjetivo. Isso aumenta a ansiedade. E será que o que eu estou vivendo é real? Será que não é uma dengue, né, fazendo piada aqui com a minha história, mas será que não é alguma outra coisa? E o último trimestre também é de uma ansiedade mais elevada, por motivos óbvios, vai passar pelo parto e vai vivenciar ali a parentalidade, né? A maternidade, a paternidade, o cuidado com a criança. Então, a gente tem uma criança idealizada, depois vai ter a criança real, a que chora, a que faz cocô, a que vomita, a que não te deixa dormir. Então, isso tudo aumenta a ansiedade. Sabendo disso, a nossa conduta é diferente. A gente traz esse acolhimento de calma, o que você está vivendo é esperado por um momento, você não está doente, você não está, né, em vias de regra. E aí tem o segundo trimestre, que é aquele período que eu falo que é da calmaria, que é quando a gente incentiva, estimula essa mulher a buscar conteúdos cognitivos. É quando cognitivamente ela está mais preparada. É comum a gente ver a gestante deixando tudo para o último trimestre. E aí, quando ela está ansiosíssima, não vai ter toda aquela capacidade de concentração tão presente, porque vai estar focada no parto. Então, a gente traz essa orientação, né? E é legal que você trouxe da autonomia, Beto, porque aqui também a gente envolve muita autonomia. De ter essa orientação, mas de desenvolver essa autonomia. De agora vai lá, faz o curso de gestante. Agora é o melhor momento. Se você está pensando em montar, sei lá, um enxoval, agora é o melhor momento. Se você está pensando em escolher profissionais que vão te acompanhar lá, uma consultora de amamentação, um pediatra, agora é o melhor momento. O segundo trimestre geralmente é o mais propício para se... Pensando nas questões cognitivas. Não sei se eu consegui explicar. Não, ficou bem claro. Inclusive, você estava falando, eu estava assistindo um post da Débora, eu adoro ver os posts da Débora depois, no final do nosso bate-papo, que ela vai deixar os endereços dela, né, para quem quiser não só ver o conteúdo, mas tiver interesse, quiser fazer um atendimento. Que você estava falando do filho idealizado, eu achei isso muito bacana, porque na clínica aqui, que eu trabalho normal, eu falo muito da expectativa e realidade, né? E eu falo para todo mundo, 90% do nosso tempo, da nossa cabeça, é de expectativa, né? E acontece isso, né, também com a mãe, com o pai, que idealiza a expectativa do filho. E você trouxe, explica um pouco melhor isso, né, que é o pai e a mãe que fica idealizando, né, é aquele filho que ele não conhece ainda, que ele fica idealizando como vai ser, o que vai puxar da mãe e do pai, como vai ser a personalidade da criança, do filho, né? É interessante que, geralmente, a gente desenvolve esse amor por esse bebê que a gente está ali gestando, mas de uma forma muito idealizada.
fica aquela coisa do, vai puxar os olhos do pai, o sorriso da mãe, né? Isso é certeza que vai ser igual o tio, né? Porque da minha família todos os homens são assim, e da minha família todas as mulheres são assim. Então tem aquela coisa de criar expectativas e de idealizar uma criança. E muitas vezes já está fazendo planos para essa criança quando ela já estiver na faculdade e a criança nem nasceu ainda, né? Ele vai falar inglês, vai falar, ter quantos idiomas, vai ter robótica, vai... Então, desenvolve essa vinculação com essa criança idealizada. Aí esse bebê nasce. E é legal você estar falando isso, porque o Pochotera estava relacionado, né, com amor que muitas vezes a gente não consegue sentir num primeiro momento. Porque você tinha desenvolvido um amor por aquela criança idealizada. Claro que quando nasce, provavelmente você vai dar tudo de si para cuidar dessa criança. Mas às vezes não vai ter aquela intimidade com a criança de falar, caramba, não era isso que eu estava pensando. Essa criança não para de chorar, o que eu estou fazendo de errado? Uma boa mãe deveria saber o que fazer e eu não sei fazer. E aí isso vai alimentando culpa, vai alimentando frustrações, você vai lidando com um bebê real. Sim. Né? O bebê que faz xixi, cocô, que vomita, que chora, que atrapalha sono, E mesmo E é difícil a gente amar quem atrapalha tanto a gente, né? Quem tira a gente do nosso padrão. E aí essa pessoa entra em crise. E entrar em crise não é ruim. A crise é aquilo que é diferente do teu habitual. Mas como fazer com que ela entre em crise de uma forma que seja mais saudável? Não tem como ser mais leve, né? Esse negócio do mais leve aí é mais saudável. E o mais saudável é entender o que está acontecendo naquele momento. Você está sendo apresentado por alguém que você desejou muito ter, mas que nem sempre está sendo tão fácil assim de lidar. Você vai aprendendo aos poucos, e é por exposição, estando ali, né, com essa abertura, para também entender que no mesmo dia que a criança nasceu foi quando nós fomos promovidos aquele papel de pai e mãe, então que estão aprendendo juntos. Você não tem obrigação de já saber tudo. E aí são tantas camadas, que aí envolve rede de apoio, envolve saber usar as redes sociais a seu favor, e a gente nunca teve tão exposta a tanta informação, e esse excesso de informação muitas vezes te desconecta com aquilo que você sabe fazer, ou aquilo que você acredita que tem que ser feito, e aí vai. Mas é muito sobre isso, né? E na psicologia obstétrica, já durante a gestação, a gente prepara esse casal para esse momento. Entendi. Porque são esses momentos que começam ali a ser gatilhos, né, de que desenvolveriam ali uma psicopatologia, uma depressão pós-parto, um baby blues mais severo, enfim. E faz toda a diferença, né, esse acompanhamento de entendimento, porque as pessoas às vezes passam no piloto automático por tudo isso e não entende o que está acontecendo. Uma coisa que eu tenho curiosidade, por exemplo, quando você está terminando o processo de gravidez ali, que é outra confusão que eu creio que todo mundo faz, né? O psicólogo obstétrico, ele faz o mesmo papel da doula, a antiga doula. Como que funciona, Débora? É bacana essa pergunta, porque isso se confunde muito. A psicóloga obstétrica e doula são fortes parceiras. Elas precisam trabalhar alinhadas. Existe doula que é psicóloga? Existe, né? Existe psicóloga que é doula? Existe, mas são papéis diferentes. O que acontece? A doula é aquela quem vai ajudar com a educação mesmo, né? Fisiológica do parto, aquela preparação, eu vou dizer técnica, né? Mas é porque ela quem vai mesmo mostrar, olha, geralmente é assim que acontece, geralmente essas são as fases do parto são essas, geralmente a mulher responde assim, assado, geralmente o homem vai estar em tal local, e aí essa doula já tem familiaridade com o hospital que aquela mulher vai estar, então ela já consegue trazer informações do hospital, ela traz esse acolhimento. E a doula é geralmente a pessoa que vai estar ali lidando com o emocional direto. E é onde as pessoas muitas vezes confundem, porque lidar com o emocional, todos nós podemos. Lidar com questões psíquicas, só psicólogo e psiquiatra. Entendi. Né? Então, quando a doula começa a perceber que o emocional, obviamente, vai estar oscilando, mas que tem outras questões ali que está indo para além dela, é onde a gente fala que a gente é muito parceira, porque a gente troca. Olha, não necessariamente, a gente hoje tem a lei que garante a presença do psicólogo no parto e no pós-parto imediato, inclusive o Senado aprovou essa semana essa questão da psicologia no pós-parto, mas não necessariamente a psicóloga precisa estar no momento do parto, a não ser que já tenha alguma questão psíquica prévia,
Mas, muitas vezes, a gente se alinha com a doula nesse sentido, de, ó, ela está com uma ansiedade exacerbada. A gente criou aqui como recurso, nesse momento, sei lá, canalizar a concentração dela na vocalização, que é uma técnica que se usa na hora do parto. Então, incentiva muito esse momento. Vai ajudar muito o parceiro a estar ali com contato físico. Então, a gente ajuda, juntas, a gente constrói esses recursos para que a experiência de parto seja melhor vivenciada. A doula está ali para isso. Ela não está ali para tratar questões de ansiedade, questões de depressão, ou, sei lá, de surtos psicóticos, indo para uma questão mais severa, mas ela está ali para dar todo o suporte emocional. Entendi. Isso que somos parceiras, mas uma não sobrepõe a outra. São trabalhos parceiros. E no caso, a gente está falando de um trabalho multiprofissional, né? Uhum. Como que é a relação da sua especialidade com a área médica? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque na clínica aqui, eu trabalho, na clínica eu costumo trabalhar multiprofissional, quando a gente tem algum caso, eu me coloco assim, como o trabalho do psicólogo de extrema importância quando eu tenho um paciente que foi medicado, para a gente entender o processo ali, se a medicação está adequada, se a gente está vendo resultados no setting terapêutico, porque tem casos de terapia, se o paciente não estiver medicado, a gente não consegue andar na terapia, né? Na parte da neuropsicologia, a mesma coisa. E eu tenho dificuldades com isso, né? Não é uma crítica à área médica, muito pelo contrário, é um chamamento para a área médica que a gente convite. tem. É um convite, exato. Temos que trabalhar multi. Como que é para a sua especialidade, Débora? Muito, muito, muito próximos. E independente de uso de medicação. E isso é uma das coisas assim que me deixa muito feliz, porque dentro da minha experiência, né, nessa área, eu tive pouquíssimas situações onde não foi dada abertura, sabe? Eu sei que talvez essa não seja uma realidade de todas as colegas da área da psicologia obstétrica, mas dentro da minha prática, pelo menos a forma como eu tenho experimentado, tem sido de muita parceria. O que acontece? Já desde o momento que é muito comum chegar até mim por indicação do obstetra, né? E também dos pediatras. Porque como eu atendo puerpério e aqueles primeiros 3 anos, então é muito comum vir, tanto do obstetra quanto do pediatra. E eu sempre trago, né, principalmente para as mães ali no puerpério, um bom pediatra, uma boa pediatra olha para os pais. Não para na criança. Então é muito comum, não sei se você vai se lembrar quando seus meninos eram pitocos, mas eles perguntarem, né, dos profissionais, como que você tá, mãe? Como que você tá, pai? E às vezes a gente não entende, acha que é só uma pergunta por educação, e não é. Eles estão também fazendo uma avaliação ali de uma forma muito sutil, né, indireta, mas também estão fazendo essa avaliação mental. Então, existe muita parceria com essas duas, principalmente com esses dois profissionais. E, obviamente, que quando há alguma questão mais pontual, que demande algum acompanhamento psiquiátrico, um psiquiatra também. É interessante que, geralmente, né, os profissionais que eu atuo muito aqui de parceiros, então, são os obstetras, as doulas, consultoras de amamentação, fisioterapeutas pélvicos, nutricionistas materno-infantis, pediatras, psiquiatras. É muito interessante que, geralmente, é esse combinho que a gente trabalha. Bacana. E, hoje em dia, Beto, eu já vejo até um movimento. Eu tenho, inclusive, um exemplo muito próximo a mim, que é uma amiga minha de Curitiba. Ela tem alguns dias da semana destinados para atender dentro da clínica obstétrica. Uma profissional da obstetrícia viu, né, sentiu na prática os benefícios que as pacientes dela vinha tendo com o acompanhamento dessa minha colega, que ela convidou para fazer parte da equipe. Então, legal. Já está incluso no pré-natal dela, né, no pré-natal obstétrico, acompanhamentos, né, com essa psicóloga. E aí, ao invés de ser uma contratação da paciente, é uma contratação da obstetra. Nossa, isso é muito bacana, porque é o que eu falo sempre aqui, eu explico para os pacientes. Eu estava ali, a gente estava, né, falando, é uma bandeira, um convite, né, um chamamento, não é? Por quê? Eu tenho profissionais aqui de Barretos ou de região que eu trabalho, nossa, e é ótimo, porque quando eu falo para o paciente, se você tem mais de uma pessoa te acompanhando, aumenta, né, a sua segurança de atendimento, a gente chega onde tem que chegar. E tem alguns profissionais que não aceitam, eu entro em contato, não responde, não... Então, quer dizer, eu acho maravilhoso ter, como você disse, esse combo, né, que se forma essa equipe que vai acompanhar. Então, essa eu acho que é a importância, assim, master das pessoas entenderem
você ter vários profissionais alinhados, né? Exato. Ali no cuidado. Sabe o que eu acho que talvez seja algo a favor aqui dentro da minha área, Beto? Porque, assim, de fato, a gestante que faz chama pré-natal psicológico, tá? O protocolo de quem acompanha a psicologia obstétrica desde a gestação. A gestante que já desde o começo faz o pré-natal psicológico, a gente percebe, e aí conversando com os colegas obstetras, eles notam isso também, tá? Eu sei disso enquanto do lado de cá e literatura, mas eu tenho também esse feedback desses outros profissionais. Eles percebem uma aderência maior no que é proposto de conduta, porque o pré-natal obstétrico não é só ir lá ver se está tudo bem, se o bebê está crescendo e pronto, vai embora para casa. Né? Tem toda uma questão, tem quem desenvolve diabetes gestacional, e diabetes gestacional está altamente vinculado com ansiedade, né? E muitas vezes, num momento onde precisaria mais ainda cuidar da alimentação, ou fazer alguma conduta, né, mais restritiva, essa paciente que por questões psíquicas está regredida, e é esperado que essa mulher fique regredida mesmo, mas está regredida de tal forma que aí começa a entrar igual criança mesmo, recusar a tomar medicação, recusar em fazer a conduta. E geralmente quem está aqui em assistência no pré-natal psicológico tem uma aderência maior, porque com um médico, sei lá, vê uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, comigo está semanal. Exato. Então, a gente vê uma melhora na aderência deles, o que facilita o trabalho dos obstetras. A gente costuma ver, pensando, independente de via de parto, tá? Mas a gente começa a ver que essa mulher vai mais segura, claro que vai ter, né, sintoma, vai ter ansiedade no momento, independente da via do parto, ali no parto normal ou na cesariana, mas ela vai mais tranquila, então dá menos, não é dá menos trabalho para os obstetras, mas eles conseguem agir mais fluidamente. Entendi. Então, eles percebem na prática o benefício das gestantes que estão aqui, e também dos parceiros, porque eles também participam, né? Muitas vezes não conseguem participar de forma tão ativa quanto a mulher, mas tem os momentos. E aí a própria equipe médica fala, nossa, a gente vê a diferença do pai que fez o acompanhamento do pai que não fez. Que eles também precisam, né? Eles também estão vivenciando aquele momento. Exato, a gente acha que é só a mãe, né? A atenção, e não é o pai também, né, Débora? É o pai também. E é interessante que quando a gente pensa em adoecimento psíquico, principalmente no puerpério, existem 2 fatores externos que atravessam diretamente essa mulher. É o seu parceiro, eu vou falar parceiro aqui considerando a família tradicional, né? Mas a sua parceria e a mãe da mãe. Entendi. Quando esses estão presentes de forma saudável, essa mulher fica mais fortalecida psiquicamente, protegida psiquicamente. É muito importante. É o que você estava falando, é o mesmo exemplo que eu uso aqui. A gente vê o paciente toda semana. E, às vezes, a exemplo do médico, né? Você lida com outros profissionais, mas exemplo do médico, às vezes, vai ser mensal que ele vai ver o paciente. Então, o olhar de outros profissionais, alinhar com o médico, estou achando que é medicação ou não, né? Trocar ali, a troca profissional é muito importante. Eu queria te perguntar, pode falar. Só para compartilhar, é tão legal, Beto, que dentro da minha área de atuação, ele tem tantas questões específicas que existem psiquiatras especializados em saúde mental da mulher. Não sabia disso, não. Existem, por coincidência, tá? Eu falo com a nossa Bíblia aqui dentro por exemplo, tem esse livro aqui que é Tratado da Saúde Mental da Mulher. São profissionais, e eu tenho a sorte de trabalhar com alguns deles, né, que são específicos, exatamente porque, sei lá, não são todas as medicações que são compatíveis com gestação e lactação. Então, geralmente, as medicações utilizadas, sei lá, sertralina é a mais conhecida, que é uma medicação ali de primeira linha. Um psiquiatra convencional, obviamente, vai saber, né, administrar ali essa questão da medicação, mas o psiquiatra específico dessa área, ele não só vai trazer uma dosagem possivelmente diferente, como também uma conduta, uma abordagem diferente. Pensando nessas questões regredidas mesmo dessa mulher. Ele tem o olhar focal para o caso específico, e isso tem diferença. Tem diferença. É a mesma coisa quando você pega um psiquiatra generalista e você está com um caso, por exemplo, desmame de drogas. Né? E não é um psiquiatra que tem a noção específica ali do caso,
Não que ele não vá atuar, não saiba, mas não tem a mesma visão. É o que a gente está falando da Débora com relação à psicologia obstétrica. Sabe o que eu queria? Se deixar eu e a Débora falando aqui, gente, vai dar mais que um podcast, né? Eu tenho muitas dúvidas que não vai dar, mas é por isso que depois a Débora vai deixar o contato dela, né? A rede social dela. A Débora produz conteúdo já há um tempo e de alta qualidade, e fora isso, o atendimento eu sou suspeito para falar. Mas, assim, tem uma questão que eu acho que nós já até conversamos uma outra ocasião sobre isso. A psicóloga obstétrica, aquela mãe, aquela futura mamãe, né, que quer engravidar, não está conseguindo e vai partir por um processo assistido. Ela também pode contar com a psicóloga obstétrica? Como que funciona isso? Porque eu vi já tive casos em que a gente percebe que a futura mamãe, o futuro papai sofrem muito, né, nesse processo. Às vezes não é um processo que tem sucesso. E como que é o papel da psicóloga obstétrica nesse caso? Pensa, Beto, que é um período de não só muita ansiedade, mas também de luto constante. Porque todo mês, quando ela está esperando engravidar e a menstruação desce, é um luto. Eu luto por aquele bebê que não veio, o bebê que ela já tinha imaginado e já tinha construído toda uma gestação. E aí, pensando em quem está aí em tentativas ainda bem naturais, vamos dizer assim, sem intervenção. Mas quem está participando ali já do processo de FIV, né, de uma reprodução humana assistida, além de ser muito caro, é um tratamento muito caro, então é como se eu não posso me dar o luxo de não dar certo, mas não está no controle dela. Então, gera muita ansiedade, gera muita discussão, e aí muitas vezes as pessoas próximas, né, o círculo de amigos próximos, de repente estão conseguindo engravidar, e aí fica com aquela sensação de não posso contar para ela, porque ela vai ficar triste, e ela fica feliz, mas também fica triste. Então, é assim, de uma tamanha ambivalência emocional gigantesca. Então, tem, e é bacana a tua pergunta, porque dentro da nossa área da psicologia obstétrica, tem também a especificidade da especificidade. Então, todos nós da psicologia obstétrica, a gente tem um olhar mais atento, obviamente, para esses processos também. Mas ainda tem profissionais que se especializam exatamente em reprodução humana assistida. Porque tem muitas questões que tem que saber, né? Como a gente atua com questões da medicina muito diretamente, então tem que saber, por exemplo, o que acontece quando o homem tem algum diagnóstico de varicocele, né, que aí traz ali uma má qualidade do espermatozoide, qual que é geralmente o ideal de um espermograma, e aí pensando na mulher, como que tem que ser a qualidade daquele óvulo, e quando o óvulo fecunda, né, não necessariamente todos os óvulos fecundados vão ter qualidade suficiente para suportar uma reprodução, né, toda a questão da fertilização. Então, assim, são termos técnicos muito específicos que esse profissional domina. Exatamente porque a interação com a equipe médica é tão grande que não é que não dá para ter uma relação onde o médico vai te explicar, mas você entende que se você conhece, você consegue muito mais assertivo no que precisa ser trabalhado. Lógico, bem, né? Assim como também tem dentro da nossa área profissionais específicos em luto. Sim. Em luto. Então, assim, o ideal é que, se está pensando, olha, eu já estou tentando engravidar, faz 1 ano que a gente está tentando efetivamente e não estou conseguindo, ter um profissional ajuda bastante a lidar com esse contexto. E as boas equipes, né, as boas clínicas de reprodução humana assistida também já tem a sua psicóloga ali no time. Já tem profissional que já vai direto ao ponto. Eu queria, por mim é o que eu te falei, a gente ficava aqui mais 1 hora, eu tenho um monte de perguntas que não vai dar para fazer, mas eu queria que você, para a gente encerrar, Débora, eu queria que você trouxesse a sua percepção como profissional, né? Quando você chega num final de processo, ou o nascimento do bebê não necessariamente é o final do processo, porque pode ser que acompanhe depois, mas qual que é o sentimento que está envolvido no profissional da sua área, da sua especialidade? Nossa, Beto, são tantas... Meu Deus. Quando a gente pensa num processo de pré-natal psicológico com o convencional, né? Geralmente começa comigo na gestação e eu só posso ofertar alta, não significa que ele vai esperar até lá, né? Ou eu não possa continuar depois, mas geralmente a alta ela é dada a partir do 3º mês pós-parto.
que é quando passou a fase crítica, né? Se tem alguma questão específica, a gente permanece por mais tempo, se há interesse da mulher, permanece por mais tempo. Mas quando vai chegando ali, né, os próximos dos 3 meses, que a gente já passou todo aquele momento dessa mulher se encontrar, como, né, encontrar com seu bebê, se encontrar enquanto mulher, se entender enquanto nova constituição de família, dá uma sensação, assim, de, nossa, fiz meu trabalho bem feito. Quando eu vejo que essa mulher está conseguindo desenvolver repertório para cuidar daquela criança, e até 2, 3 meses atrás ela não conseguia nem imaginar como seria a vida dela, tem que ser como era antes, né? Porque é cruel, a gente fica comparando. Como eu vou dar conta de ter a vida que eu tenho, mais um bebê junto? E isso se cruza. E aí, quando eu vejo essa mulher conseguindo lidar com aquilo tudo, quando eu vejo aquele pai ativo ali, sabe, nos cuidados, se apropriando dessa paternidade, e vendo essa família desenvolvendo essa nova identidade, a sensação que eu tenho é de fiz meu trabalho bem feito. Fui útil aqui, de utilidade. É muito bom, né? É muito bom a gente chegar nesse ponto. Débora, para a gente finalizar, eu queria que você passasse como que as pessoas que estão assistindo a gente podem entrar em contato com você. Você está atendendo hoje só obstétrica, você atende terapia também, clínica tradicional? Passa aí seus contatos. Como eu já disse, a Débora produz muito conteúdo para quem tem dúvida a respeito da psicologia obstétrica, temática interessante ali. Eu gosto muito, eu estou sempre assistindo suas coisas, não é porque a gente é colega, não. É porque eu gosto de ver também. Até porque no meu começo era para você que eu pedia para revisar os textos, lembra? Nossa, é mesmo, agora eu tinha esquecido. Mas passa aí, onde que as pessoas encontram a Débora? Bom, vocês vão me achar mais fácil no Instagram, né? Débora Pires Psicologia. No Instagram tem o meu link que direciona para o meu WhatsApp. Recomendo que cliquem no link e me mande pelo WhatsApp, porque nem sempre eu vejo as mensagens que me mandam no direct do Instagram. E aí o WhatsApp, quem, né, não conseguir clicar por algum motivo, você acha melhor eu falar aqui o número, Beto, ou você coloca na descrição? Não, a gente coloca na descrição, acho que é melhor, não é? E aí eu também acho. E pelo meu WhatsApp, tá? Que aí eu consigo responder. Eu hoje atendo o público materno, né? Não estou atendendo mais público geral, né? Então, público quem está vivenciando ali o período obstétrico, né? Essa questão toda, e mães, né? Quem está vivenciando alguma questão com maternidade, mesmo que já de repente até tenha saído ali dos primeiros 3 anos pós-parto, mas que tem algum vínculo relacionado à maternidade, é o público que eu atendo. Perfeito. Depois ali a gente vai deixar, então, nas descrições, né, como achar a Débora também, ali o link. Eu tô falando assim, gente, porque eu já falei com a Débora antes da gente começar, que eu não entendo nada, mas a gente vai deixar aqui. Depois vocês acham. Aqui, ó, nesse mundo, vai estar aí. Vai estar aqui. Débora, amiga, só tenho a agradecer, né? Nossa, muito feliz de ter você aqui nesse primeiro episódio. Espero que é o primeiro, espero que venham mais, né? Eu estou engatinhando ainda esse ponto. Sucesso, E eu só tenho a agradecer, tá? Eu que agradeço. Trazendo essa, como eu falei, eu não entendo muito de psicologia obstétrica, a gente sabe ali o básico, e quando a gente começa a conversar com um profissional da área, a gente vê o tanto que a gente não sabe nada disso, né? Eu falo para todo mundo, gente, a gente estuda, e eu tenho a certeza que eu vou chegar, não sei quantos anos de psicologia, mas eu não vou saber nada, porque é muita coisa, não tem como a gente saber tudo, né? Por isso que hoje existem as especialidades, as pessoas que estudam especificamente para cada área, e isso é muito importante. Então, Débora, deixo espaço para você se despedir. Beto, só tenho a agradecer o convite. De novo, estou muito honrada, muito feliz, né, que você pôs essa ideia em prática. E é muito gostoso ver a tua construção nesse meio, né? Que a gente já sabia que você ia ser o sucesso da nossa turma, não tinha dúvida. Mas é muito legal ver você nesse movimento e me convidando para fazer parte dele. Estou muito feliz mesmo. Obrigado, Débora. O sucesso da turma é coisa sua, não é sucesso da turma. Agora, a construção do profissional digital, isso, nós estamos indo no alicerce, a gente está planejando, porque eu não sei nada disso aqui. Débora antes estava me ensinando aqui o vídeo,
que pode. Eu acho que se eu gravar coisa de como... Os bastidores, né? Bastidores, acho que vai fazer muito volume, porque o povo adora. Making off vai dar engajamento. Vai dar engajamento. Gente, eu só tenho a agradecer, muito obrigado, espero que venham outros episódios. É isso que eu falo, é esse bate-papo, né? Trazer essa reflexão. E o Fastcast, né? Eu trouxe essa expressão, eu acho que eu não vi por aí, eu googlei ali, né? Mas é isso, é trazer o podcast de uma forma mais rápida, mais dinâmica. Não que o podcast não é bacana, eu assisto muito podcast, é muito bom, mas às vezes hoje nossa eterna luta é o tempo, né? Então eu acho que é de vital importância ter espaços em que a gente também direciona, não fica pegando só recortes de um podcast. Então, estamos aí. Muito obrigado a todos, obrigado mais uma vez, Débora, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.